Agora, eu vou trazer para a nossa conversa um nome que é uma referência no debate ambiental no Brasil e fora do Brasil, né? É o professor José, onde é que está aqui? Peraí, o professor Luiz Marx, né? Professor Luiz Marx, e aí tem uma questão de uma trajetória intelectual dele, gente, presta atenção nisso, que coisa fantástica. Até vou perguntar para ele na chegada. Professor Luiz Marx, professor da Unicamp, é um historiador, professor de História da Arte ao longo da sua trajetória acadêmica, especializado, um dos maiores especialistas mundiais em arte italiana dos séculos XV e XVI, foi curador-chefe do MASP, tá? Foi diretor do Instituto de História da Arte, também do MASP, lá no passado. E aí ele muda a trajetória intelectual e o foco de interesse dele aqui na virada do século, praticamente. Então, o foco do interesse dele, central, acadêmico, intelectual, que era a história da arte, que era o universo da arte, se volta para o planeta. E ele, que era um dos maiores especialistas do mundo em história da arte, como falei, arte italiana, século XV e XVI, torna-se um dos grandes pensadores do mundo no tema do meio ambiente. Me fascina muito essa história, né, desse giro de interesse intelectual que ele vai operar ao longo da vida. E aí, para vocês terem uma ideia, em 2015 ele lança esse livro, Capitalismo e Colapso Ambiental, já no ano seguinte, 2016. Esse livro ganha o Prêmio Jabuti, foi traduzido em inúmeros idiomas, é uma referência global para o tema da crise ambiental, e agora, mais recentemente, lançou O Decênio Decisivo. Professor Luiz Marques, alegria grande. Nossa, que bom que você está aqui. Prazer revê-lo, Luiz. Abre o microfone aí, tá fechado. Pronto. Claro, que bom te ver de novo. Muito bem. Muito bom. Estamos aí, vamos lá. Então, primeiro, antes de ir para a sua apresentação, o Luiz Marques já preparou uma apresentação, a gente vai conversando na medida em que vou mostrando. Compartilha com a gente essa coisa que me fascina demais, né? Como é que alguém mergulhado no mundo da história da história da arte italiana do século XV, XVI, MASP, tudo, faz um giro intelectual dessa envergadura, né? Se torna um grande especialista de renome mundial no tema do meio ambiente. Como é que foi essa guinada? Mauro, eu nem sei te dizer, a única coisa que me deixa perplexo é que tem a gente ainda estudando História da Arte. Nós temos mais 10, 15 anos de sociedade organizada. A crise é tão colossal que quem está estudando outra coisa que não a crise está pondo a cabeça dentro da areia. Então, o fato é o seguinte, nós estamos... né, você pode ter interesse, eu continuo tendo muito interesse na História da Arte, curto muito... etc, mas não dá para eu ter uma relação profissional com essa questão quando você tem um mundo que é completamente... está caindo aos pedaços todos os dias, numa velocidade cada vez maior, nós estamos num processo de aceleração de todos os parâmetros da relação do homem com a natureza e da relação dos homens da relação dos homens entre eles, né? Em grande parte também por causa disso. Né? Então, a situação eu pergunto para você, como é que é possível que outras pessoas não estejam trabalhando com isso hoje? Né? Porque é só olhar, não precisa nem se debruçar sobre isso, só olhar o jornal, só ver o que está acontecendo. Né? Veja Los Angeles agora, por exemplo, certo? Los Angeles sabe aquela coisa do Orloff? Los Angeles é você amanhã? É isso, entende? Fomos nós no ano passado e seremos este ano, ao que tudo indica. Nossa conversa hoje deve-se a uma notícia. O tema ambiental está na nossa agenda, tanto o Luiz Marques quanto a Luciana Gatti, né, hoje uma das maiores cientistas ambientais brasileiras, acho que a única cientista brasileira com 3 artigos na revista Nature. Ela é realmente primeira autora. Primeira autora, impressionante. Né? Ela vem, semana que vem vai estar, depois vamos juntar os dois aqui numa conversa. Antes de começar a falar, né, trazendo a Miriam Marques, direto de Nova York, longa vida à luta socialista.
E chamar a atenção durante a conversa com o Jones, ela mandou um chat dizendo, aqui nos Estados Unidos também, quem comanda a diplomacia brasileira é tudo vem de direita, tudo liberal, neoliberal. Tá? O Lenine gremista, pelo fim do arcabouço fiscal, fora da AD, Rogério Carnais, grande amigo, saudação, satisfação indizível ver aqui, eu, você, nada deles, tudo nosso. O Tarcísio Alves, vamos à luta, o que fazer, estamos fazendo, vamos continuar. Né? Tem muita conversa para fazer pela frente sobre mobilizações também. E o Francisco Lanferdini, Serafini, o importante é a síntese nessas discussões. Elias e Jones querem que o Lula chame o povo para lutar pela classe trabalhadora. E o Thiago fez uma pergunta para o Elias, que não deu tempo de fazer, fica mais para frente, tá, Thiago? O que é esse tal acúmulo de forças que não... O que é esse tal de acúmulo de forças que nunca temos? Que justifica a lógica neoliberal da política do Estado brasileiro? Como construir esse acúmulo de forças? A pergunta da vez. O poder de voto do Copom é que altera as coisas? Altera a taxa de juros, né? Não toda a economia. Bom, eu te convoquei para essa conversa a partir desta notícia que saiu na sexta-feira, né, de que o calor, a temperatura em 2024 superou pela primeira vez na história, na média de 2024, 1,5 graus centígrados acima da média histórica do período pré-industrial. Foi 1,6. Então, inclusive o Acordo de Paris tinha estabelecido que o limite para aumentar, se não estou enganado, até 2030, a temperatura no planeta era 1,5 acima da temperatura pré-industrial de até 1850. Em 2024, chegou a 1,6. E aí a gente está vendo, né? Essas catástrofes se sucedendo uma atrás da outra. Vimos aqui no Brasil no ano passado, estamos vendo agora lá na Califórnia e mundo adentro. Luiz, quero que você nos ajude a entender o que está acontecendo, qual o significado dessa superação, desse limite de 1,5 grau de temperatura, agora 0,6 de temperatura acima do ponto basal pré-industrial, e o que nos aguarda. Você preparou para nós, professor, né, mestre, uma apresentação, eu vou botando na tela e vamos seguindo com ela. Então, primeira figura aqui, esse gráficozinho, é simples, né? Quer dizer, veja, nos últimos 18 meses, vocês estão vendo aqui essa linha pontilhada 1,5, né? Bom, vocês veem que a partir de julho de 2023, né, tem a linha laranja e a linha vermelha, né? A linha de laranja é 23, a linha vermelha é 24. E aí vocês veem que a partir de julho de 2023 não houve nenhum mês, a não ser um deles, que a temperatura esteve abaixo, a temperatura média global, né, esteve abaixo de 1,5 graus Celsius. É importante entender, sabe, Mauro, antes da gente continuar, o período de base aqui, né, a referência, o período de referência é esse período que eles chamam pré-industrial, não é bem pré-industrial, porque já tinha muita indústria, que é 1850 e 1900, mas é porque naquele momento já tinha suficiente densidade de mensurações instrumentais, diretas da temperatura, né, que podem permitir uma aferição clara em toda a temperatura média global. O que é importante a gente entender é o seguinte: 1,5 graus Celsius era um número, 2 graus Celsius e 1,5 graus Celsius começou como um número mais ou menos arbitrário. Temos que evitar, né? Em 1992 o pessoal falou, temos que evitar que o aquecimento fique perigoso. Bom, o que é o aquecimento perigoso? Ninguém sabia muito bem em 1992 isso. Então chutaram lá 2 graus. Daí, em 2015, uma série de pressão dos países, sobretudo os países insulares do Pacífico, não, 2 graus não vai dar, tem que ser menos, tem que ser 1,5. Por que esses números acabaram sendo referências muito importantes? Porque a pesquisa científica, ao longo dos anos 90 e dos 2 decênios do século XXI, mostrou que 1,5 graus Celsius é a maior temperatura ocorrida no planeta nos últimos 120 mil anos. E 2 graus Celsius
é a maior temperatura. O planeta nunca viveu uma temperatura 2 graus Celsius na média, acima desse período pré-industrial, nos últimos 2,5 milhões de anos, que é o período quaternário, no qual nós estamos agora, tá certo? Que é o Pleistoceno e o Holoceno, e agora o Antropoceno. Então, a nossa espécie nunca viveu num planeta 2 graus Celsius mais quente do que esse período pré-industrial. A gente não tem condição de saber se a gente é capaz de se adaptar a isso. A gente, muito provavelmente, vai sofrer extremamente, já estamos sofrendo muito em relação a isso, estamos sofrendo já de uma maneira muito, muito forte em relação a isso. E a cada 10º de grau que a temperatura sobe, os impactos são muito maiores do que no último acréscimo de 10º de grau. Então, de 1,5 para 1,6 é muito, o impacto é brutal, mas de 1,6 a 1,7 o impacto é ainda mais brutal. Né? Então, é uma linha curva ascendente. Então, a preocupação é enorme, porque efetivamente nós temos um grande problema, que é a agricultura. Quer dizer, o japonês pode ir lá fazer o seu chip lá dentro de uma sala, com ar-condicionado, né? Mas a agricultura não. A agricultura depende disso, entende? E nós precisamos comer. A gente acha que a gente precisa mais do celular do que do arroz com feijão, mas não é verdade. A gente precisa muito mais do arroz com feijão do que do celular. E isso as pessoas não estão, elas estão tão absorvidas pela tecnologia que elas não entendem que a base fundamental da vida é o sistema planetário no qual nós vivemos. Uhum. Né? Então, não, e aí a gente vai ver, mais cedo eu falei sobre o tema da inflação de 2024 no Brasil, falei do dólar, falei de outros temas, e acabei não falando, mas um tema crucial para a inflação no Brasil foi a seca e os incêndios que a gente viu pelo país. Né? E já começa, ou seja, o pessoal do agronegócio dando tiro no próprio pé. Né? Totalmente. Eu vou dizer isso pela enésima vez. Pessoas que me sabem já não aguentam mais eu ouvir falar o que eu sempre digo. O agronegócio está condenado. Ele está condenado. Ele tem mais 5, 10 anos de vida. E eles ficam falando, o agro é pop, o agro é tudo, nós vamos aumentar a nossa safra. Eles aumentam ainda a safra porque eles estão destruindo as florestas. Mas tem um momento que a destruição da floresta vai se voltar contra eles, já está se voltando contra eles. Porque sem floresta você não tem água. Tá certo? E a água é fundamental para a agricultura, fora o aumento da temperatura. Né? Então, o Brasil tem um inimigo público número 1. Tem muitos candidatos, não tem? Mas tem o número 1. O número 1 é o agronegócio. É o agronegócio. Então, eu estou escrevendo um livro agora, deixa eu fazer uma publicidadezinha do livro que eu vou publicar agora, que se chama Ecocídio. E é exclusivamente dedicado ao agronegócio brasileiro. Porque é importante que as pessoas entendam que o grande problema do Brasil hoje é essa inserção do Brasil no sistema alimentar globalizado, alimentar entre aspas, que de alimentar não tem nada, é só puro agrotóxico, e que nós temos que voltar para uma agricultura local, orgânica, saudável e próxima do consumidor. Não tem nada a ver com esse negócio de ficar enviando soja para a China, para alimentar os portos da China, ou para alimentar os frangos da Europa, as fazendas aquáticas lá do Mar Báltico, sei lá de onde, entendeu? Nós temos que voltar para uma alimentação nossa. E o modelo que nós temos é o MST. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é um movimento que é um modelo muito consolidado. Existe desde 84, está muito consolidado. É o único movimento popular que eu saiba do Brasil que tem essa trajetória de crescimento e de mudança, porque eles começaram só com a questão da terra e hoje estão falando em alimentação saudável. Então, é um movimento que está crescendo, inclusive do ponto de vista da sua percepção do mundo. O maior produtor de arroz orgânico do Brasil, estão reflorestando, né? Eles estão querendo reflorestar, estão já reflorestando, tem um programa maravilhoso de reflorestamento no Brasil. Foram assassinados agora duas pessoas lá em Tremembé
por causa do agronegócio e por causa da especulação imobiliária. Então, ou seja, você tem hoje no Brasil um agronegócio que está liquidando com o país, que está liquidando com o ecossistema brasileiro, que está liquidando com o meio ambiente e que, como você falou, tem um prazo de validade aí de mais 5, 10 anos. Isso, porque isso é interessante, né? Porque toda vez que você faz a crítica, vem alguém e diz, não, mas o que você tem de proposta para o lugar? E nesse caso, tem uma proposta concreta de um outro modelo. Tem um modelo, e tem, vamos pensar o seguinte, tem um fulano chamado Gustavo Petro, lá na Colômbia, que está muito mais avançado que o Lula. Tá certo? Então, mas o Lula não pode, etc. Mas na América Latina... Não, tem um cara lá na Colômbia, o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que está falando, nós não vamos mais explorar petróleo. E a Colômbia tem petróleo, porque é fácil se você não tem petróleo dizer que você não vai explorar, né? Mas eles têm petróleo, tá certo? Eles estão num processo claramente de entender qual é a prioridade fundamental, que é conter o aquecimento global. As pessoas não entendem isso ainda, a maioria das pessoas não entendem isso. Essa é a nossa prioridade, conter. E o agronegócio, no Brasil, é responsável por 75% das emissões de gás de efeito estufa. Nossa. Que é o vetor fundamental do aquecimento. Então, se você descontinua o agronegócio, você diminui esse gigantesco, tem muito mais boi do que pessoa no Brasil, do que gente no Brasil, 224 milhões de cabeças de gado, até onde o último aí do IBGE, se eu me lembro bem, e isso aí está emitindo metano. O metano é um gás de efeito estufa muito mais poderoso do que o dióxido de carbono. Então, nós temos que mudar de dieta. Vamos parar de comer carne completamente? Não necessariamente, mas vamos diminuir muito o consumo de carne. É fundamental diminuir o consumo de carne. Né? Então, é isso que essa é a agenda. Tem um modelo que é viável para sustentar o país, porque uma coisa é um modelo, não, vou fazer minha horta no fundo da casa, coisas que não são viáveis. Não, o MST tem um modelo que está se mostrando viável para substituir o modelo agronegócio. Exatamente. Substituir com todas as vantagens do mundo, porque é um modelo sustentável, inclusive um modelo que gera renda para os pobres, tá certo? Que gera renda para o trabalhador, que gera renda para o produtor e que gera renda também para o consumidor, porque o produto é mais barato, porque ele é local, não tem que ficar pagando, entendeu? Tem que acabar com esse sistema alimentar, entre aspas, nosso. Professor Luiz Marques, aqui o Lincoln Barros de Campos, dizendo, professor Luiz Marques, corajoso em mudar sua prioridade, instinto de sobrevivência e razão juntas. Parabéns, Aninha, saudando aqui o nosso início. E a Janaína fazendo uma pergunta. Mauro, professor, bom dia. E o papel da indústria militar, das armas, na poluição e na destruição do planeta? Claro, não é o negócio, eu estou falando no Brasil, né? Agora, no mundo, você tem, claro, a grande estrutura de produção de petróleo, de combustíveis fósseis, e a questão, claro, da geopolítica, que faz com que ainda... Não sei se vocês acompanham, tem um negócio chamado CIPRI. CIPRI é o Stockholm Institute for International Research Peace Institute, né? Instituto de Pesquisa sobre a Paz Internacional de Estocolmo. O que eles mostram é que o ano de 2023, houve 2,4 trilhões de dólares foram os orçamentos militares dos países, sendo que os Estados Unidos era responsável em 2023 por 37% desse, e é o maior exportador de armas do mundo. Então, é claro, e aí você tem uma questão, que as armas, né, pedem guerras. Não é que as guerras pedem armas, as armas é que pedem guerras, tá certo? Então você tem um sistema que se retroalimenta, digamos assim, não é? Que é o sistema de guerra. Né? São economias que são fundamentais. Sem a guerra, os Estados Unidos caem. A economia americana cai. E não só a economia americana. A economia russa também cai. A economia chinesa também é muito importante, porque os grandes orçamentos, mas os Estados Unidos, sobretudo. Sobretudo. Professor Luiz Marques, vamos voltar para a apresentação, então, para falar desse cenário agora? Então, esse é um gráfico que me foi dado pelo José Eustáquio, ele que me apontou esse gráfico, que é o José Eustáquio de Nizal, não sei se você conhece, é um grande demógrafo. E ele que me mostrou isso aqui. Isso é um gráfico muito interessante,
que mostra que em 2025, veja, isso aqui é o amarelo claro é 2023, o amarelo escuro, já meio marronzinho, é o 2024, 2025 é isso daqui. E em 10 de janeiro, isso é um gráfico que mostra dia por dia, né, a temperatura média do planeta. E mostra exatamente, então, que no dia 10 de janeiro, né, tá lá, a temperatura estava 1,76 graus Celsius acima do período pré-industrial. Você vê que o 2025 já está acima de 2024, tá vendo? Já está acima de 2024. Nós vamos muito claramente, portanto, ter um ano de 2025 que vai ser igual ou pior que 2024. Talvez não pior por causa do Laninha, se o Laninha vier, ele está muito atrasado, que é um sistema de oscilação lá do Oceano Pacífico. Mas mesmo que seja o próximo El Niño, nós ultrapassaremos 1,5 para sempre. Não vai ter volta. Não tem volta. Então, esse é o Copérnicos. O Copérnicos é a agência europeia, né, do clima, né, que mostra, então, exatamente 2024 com 1,6 graus Celsius. Né, vocês veem o salto de 2023 e 2024, as duas últimas barras aqui da direita, né, mostra exatamente que há um salto muito grande em 2023 e 2024, que a ciência tem muita dificuldade até agora, inclusive, de entender completamente isso. Vamos em frente. Vamos, só para dizer que mestre José Eustáquio Diniz Alves, eu considero o maior demógrafo brasileiro, realmente uma figura assim. Sempre convoquei e já avisei que irei convocá-lo para nossas conversas aqui sobre o tema da demografia, que também é um tema primo irmão do tema ambiental. Claro. Vamos lá. Então, essas são as sete agências internacionais, né, que mensuram o clima. E dessas 7, apenas 2 registram aquecimento médio global abaixo de 1,5. E 1,5, o NOAA é 1,46, tá certo? E a NASA é 1,47, está muito próximo, né? Então, a diferença máxima entre essas 7 é de 0,16 graus Celsius, né? De 1,46 a 1,62, que é o Berkeley Earth. Né? Então, você vê claramente que nós estamos numa convergência muito clara dessas mensurações, que mostram que nós estamos em volta, mais ou menos, né, disso aí, 1,56, mais ou menos. Se você fizer a média aritmética disso, dá 1,56. Porque isso é uma coisa importante, né? Uma coisa é um Instituto Copérnicos indicar esse aumento, outra é essa convergência, né? Mais cedo aqui falei da relevância que tem. Saiu lá a pesquisa Atlas mostrando uma queda na popularidade do presidente Lula e do seu governo. Uma coisa é uma pesquisa mostrar, outra coisa é um conjunto de pesquisas indicar a mesma tendência. Né? Isso aí tem a Europa, você tem o Japão, você tem vários dos Estados Unidos, você tem a Inglaterra, né? São vários, né? Então, e aí a Organização Meteorológica Mundial, que é a organização que tenta sintetizar todas essas mensurações, né, confirma que 2024 foi o ano mais quente dos registros históricos, por volta de 1,55. Né? A Organização Meteorológica Mundial ela não mensura ela mesma, ela simplesmente sintetiza as pesquisas que são feitas. Né? E aí ela fala, então, 1,55 acima do período pré-industrial. Né? Isso saiu agora, dia 10 de janeiro. Então, aí você vê isso aqui, de 2014 a 2024, esse gráfico aqui é do ano de 2023, né? Quer dizer, do ano de 2024, falando de 2023, nós tínhamos os 10 anos de 2014 a 2023, que eram os mais quentes dos registros históricos, que começaram em 1850. Agora, em 2024, superou 2023, então nós podemos falar os 11 anos mais quentes dos registros instrumentais, desde 1850, ocorreram todos desde 2014. Então, não é um ponto fora da curva, né? É já mais de um decênio que nós estamos claramente acima. Estamos com os anos mais quentes de todos os registros históricos. Isso aqui é, então, o que diz o Copérnicos, tá certo? E a relação entre o período de referência deles não é período pré-industrial, é 1991-2020, é bem recente. Né? Então, ele mostra que nós estamos, em 2024, em 0,72 graus Celsius mais quente do que a média do período 1991-2020. Se for versus o período pré-industrial, é 1,6. Né? Então, é o mais alto, é o segundo sendo 2023. Né? Na Europa, 1,47, é o mais alto também, o segundo é 2020. Né? No Ártico, é 1,37, é o quarto mais alto. E no oceano extrapolar, ou seja, entre 60 graus
norte e 60 graus sul, né, da latitude, também é o mais alto. Né, e o segundo é 2023. E aqui vocês veem essas regiões do mundo, onde veja aqui, ó, o azul escuro é a região mais fria de todas, e o vermelho é o mais quente de todos. Né? E vocês veem que o mapa está inteiramente, quase inteiramente, com o vermelho mais escuro, tá certo? Que a Amazônia, por exemplo, toda essa região aqui dos países amazônicos, inclusive da Amazônia não brasileira, né? Essa região toda aqui, tá vendo? Que está em Minas Gerais, mais ou menos, né? Minas Gerais chega no norte de São Paulo, e várias outras regiões, toda essa região da Europa Central, do leste da China, tá certo? Isso aqui são as regiões oceânicas, você vê com o Oceano Atlântico Norte muito quente também, isso aqui é muito importante também para as secas da Amazônia, o fato do Oceano Atlântico está muito quente, né? Então você vê que o amarelinho aqui, né? Praticamente poucas coisas amarelinhas, é mais quente do que a média. O laranja, sei lá, vermelho claro é muito mais quente do que a média, e o vermelho escuro é o mais quente de todos. Né? O mapa já dá uma Não é que ideia. é o mais quente em si mesmo, né? É o mais quente do que a média. Isso aqui é o mais quente dos registros históricos. Uhum. E o amarelinho é o mais quente do que a média. Perfeito. Certo? E aqui são mais de 100 países do mundo registraram a temperatura mais quente do planeta. Né? Só na África, 32 países. Se você pegar aqui a América do Sul, Brasil, Colômbia, Guiana, Paraguai, o Suriname e a Venezuela. Foram os países da América do Sul que registraram as temperaturas mais quentes dos registros históricos desses países. E aí vocês, claro, o oceano ele aquece muito mais lentamente, porque a água tem uma inércia térmica muito maior, você precisa de muito mais energia para aquecer 1 grau a água, né, do que um cubo, vamos dizer assim, de ar, né? Então, a Terra imersa, onde nós vivemos, né, que a gente não é peixe, já aumentou 2,3 graus Celsius. Então, quando a gente fala em aquecimento médio global, a gente faz uma média ponderada entre a Terra e o oceano. Né? O oceano já aqueceu 1,1, né? E as terras emersas, 2,3 graus Celsius. Isso aqui, então, é o aumento do fator principal do aquecimento, que é o dióxido de carbono, o CO2. Né? Então, as concentrações atmosféricas de CO2 em 2024 foram de 422 partes por milhão. Se você pegar uma certa quantidade de atmosfera, né, que você quiser, e medir quantas moléculas tem ali, 422 moléculas dessa 1 milhão de moléculas da atmosfera é de CO2. Né? Mas vejam que, por volta de 2000, ela era 375. Olha como nós estamos subindo. Tá certo? E ela foi 2,9 partes por milhão maior do que em 2023. Está crescendo muito mais rapidamente. Vocês percebem que essa linha aqui não é uma linha reta, é uma linha ligeiramente curva. Ela está aumentando a velocidade desse aumento. E, efetivamente, no segundo decênio do século, a taxa média de crescimento era 2,4. Agora nós subimos 2,9. Então, nós estamos aumentando a velocidade desse crescimento das concentrações atmosféricas de CO2. Né? E aqui, veja, qual é a taxa de aumento da temperatura média global por década? Né? Se nós pegarmos 1970 a 2024, pega esse período aqui, quanto que foi a taxa de aquecimento? Foi de 0,19 graus Celsius por década. A cada década, nós aumentamos, em média, 0,19 graus Celsius. Agora, passa para o próximo. Passo. Esse dado é estarrecedor. Vamos ver. Isso daqui mostra, de 1900... Esse aqui fica um pouco complicadinho, mas vamos pegar só o que mais importa aqui. Tá? O que mais importa aqui é essa linha verde. Ó. Essa linha verde mostra o quê? É o Best Linear Fit. Mostra que, de 1970 a 2010... Tá? O planeta aqueceu, em média, 0,18 graus Celsius por década. Só que de 2011 a 2050, portanto, metade mensuração, metade projeção, o planeta está aquecendo entre 0,27 graus Celsius e 0,36 graus Celsius por década. Veja, se for 27 graus Celsius por década, que seria essa linha aqui mais maneira, né?
nós estaríamos aumentando uma taxa 50% maior do que 0,18, né? 0,7 é 50% maior do que 0,18. Se for essa linha mais íngreme aqui, nós vamos aquecer, ou seja, nós vamos aquecer o dobro, de 0,18 para 0,36. Então, onde que nós chegamos em 2050? Ó, se for a forma mais otimista, nós chegamos em 2050 em 2 graus Celsius, um pouquinho mais que 2 graus Celsius. Se for a projeção mais pessimista, nós chegamos em 2,4 graus Celsius. Está vendo 2,4 aqui? Ó? Chegamos em 2,4 graus Celsius. Então, nós vamos aquecer até 2050 entre 2 graus Celsius e 2,4 graus Celsius. Que está aqui, né? Essa evolução. Isso aqui te mostra, então, essa evolução. Né? De 1850 a 2023, o aquecimento médio do planeta foi de 0,06 graus Celsius por década. De 70 a 2024, 0,19. De 95 a 2024, 0,24 graus Celsius por década. Né? O NOAA fala, segundo o NOAA, né, isso aqui é o NOAA é o National Oceanic and Atmospheric Administration, é uma instituição de pesquisa lá nos Estados Unidos. Mantida essa taxa de 0,24 graus Celsius, isso é muito otimista, porque nós estamos acelerando, mas vamos imaginar que essa taxa se mantenha. Nós chegamos em 2,03 graus Celsius em 2044, que bate exatamente com aquela projeção da NASA que eu mostrei agora há pouco para vocês. O IPCC ele é mais conservador nas suas projeções. Então, o IPCC fala que nós vamos chegar isso aqui em 2018, tá? Ele dizia que nós íamos chegar em 1,51 graus Celsius, ou seja, acima de 1,5, só em 2031. E que nós íamos chegar em 2 graus Celsius, ultrapassar 2 graus Celsius, em 2053. Tanto faz, gente, tá certo? Chegar em 2044, 2053, não é uma discussão, não é para brigar. Já tem projeções sobre o que acontece com o planeta quando superar, por exemplo, 2 graus? Eu mostro para você naquele gráfico. Tem um gráfico aí no final que mostra isso. Ó, é isso aí. Esse aqui é o IPCC em 2018. Tá? Então, isso aqui, quanto mais escuro aqui, pior. Né? Então, olha, população afetada por vários riscos, em milhões de pessoas. Exposição a ondas de calor. 5,9 bilhões de pessoas estarão expostas a ondas de calor e as ondas de calor serão cada vez piores. Né? Estresse hídrico, ou seja, falta de água, 3,6 bilhões de pessoas vão estar expostas à falta de água. Né? Queda de energia, 385 milhões. Mudança nas colheitas, 362 milhões. Agora, veja, esses dados são dados de 2018, eles são muito conservadores, muito otimistas. Eu estou mostrando para vocês um gráfico que, assim, melhor que isso é impossível. Tá? Isso aqui é o mais otimista que você pode ter. Tá? A degradação do hábitat, 680 milhões de pessoas vão estar expostas a isso. Vocês viram o IPCC de 2018. Hoje o IPCC já está muito mais, está vendo aqui? A data é 2018. Hoje o IPCC, já, o último relatório dele já está mais, mas esse gráfico aqui já mostra para nós provavelmente que nós vamos ter um cenário ainda pior do que esse, né? Bem pior que esse. Então, veja, as pessoas estão discutindo questões que não são importantes perto disso. A gente não pode viver sem água, a gente não pode viver sem alimentação. Entendeu? Então, é isso que tem que estar todo mundo entendendo a gravidade, o abismo que a gente está, a ameaça abissal que nós temos diante de nós. Estamos falando de 2050. O Mauro e eu não vamos estar vivos, mas a maioria de vocês vai estar. Não, e essa situação que a gente já começou a vislumbrar nas grandes cidades, que é a chance das pessoas desmaiarem na rua durante o dia, morrer na rua. Claro. E veja, o Brasil é um país que tem dois aspectos muito contraditórios. De um lado, as temperaturas no Brasil ainda não são tão elevadas quanto, por exemplo, no Oriente Médio, mesmo na Europa. A maior temperatura que houve no Brasil até agora foi 44,8 graus Celsius, lá em Maringá. Nova Maringá, lá em Mato Grosso. O Brasil Central é o mais afetado.
Mas você tem temperaturas muito frequentes na Índia, no Paquistão, no Oriente Médio, mesmo na Europa. A Europa chegou a 48,8 graus Celsius, lá em Siracusa, na Sicília. Então, esse é o lado mais positivo, digamos assim. O lado mais negativo é que nós somos muito mais vulneráveis e em outros muitos aspectos, entre os quais a agricultura. E também porque nós já somos um país tropical, então nós já temos temperaturas mais ou menos elevadas. E nós temos 10 mil quilômetros de linha litorânea. E 60% da população do Brasil vive na linha litorânea, muito próximo do litoral. E nós estamos aumentando o nível do mar em uma taxa de mais ou menos 5 milímetros por ano. É muito, entendeu? Daqui a pouco é 1 centímetro. Então, nós estamos... Santos, Rio de Janeiro, Recife, são cidades... Eu não me lembro agora, acho que 12 das capitais do Brasil são à beira-mar. Então, você tem situações em que nós vamos ter uma enorme destruição do patrimônio construído, da infraestrutura, das estradas, etc., etc., dos portos. É uma crise gigantesca, entendeu? Então, o resto fica amendoinzinho perto disso, entendeu? O tamanho da encrenca, é isso que as pessoas têm que entender. Entendi. Bom, você tem um último quadro aqui em que, na verdade, você está resumindo exatamente aquilo que o anterior tinha falado, que é o que vai causar, né? Veja só. No ano 2023, houve o cálculo que foram feito pelas companhias de seguro, etc., etc., foi de um prejuízo assegurado de 280 bilhões de dólares. Isso em 2023. 2024 não saiu ainda o dado. Mas vai ser muito maior. Se eu pegar... E aí, em 2025, só Los Angeles, então aí vai ser assim, muito maior que isso. Mas quando nós chegarmos em 2 graus Celsius, nós vamos chegar nos anos 40, o que fala um grande pesquisador, que é o Johan Rockström, ele fez um TED, vale a pena ver esse TED, viu? Muito bacana esse TED, eu pus aqui embaixo o link. As perspectivas é o seguinte, em 2023, o PIB dos Estados Unidos, olha, as pesquisas 38 trilhões de dólares por ano de prejuízo em 2050. 38 trilhões, a gente nem sabe o que é, né? Mas só para ter uma relação, o PIB do Brasil é de 2,2 trilhões de dólares. O PIB do Brasil, tudo aquilo que o Brasil produz no ano é 2,2 trilhões de dólares. Nós vamos ter um prejuízo global de 38 trilhões de dólares por ano com 2 graus Celsius. Ou seja, 18% do PIB global se perde em 2050 por causa da questão climática. Entendeu? É um negócio que a gente teria que estar pensando nisso o tempo todo, teria que estar exigindo do governo mudanças drásticas, radicais, de todos os governos, não apenas do brasileiro. Então, tem uma defasagem muito grande entre o tamanho da encrenca e a percepção dessa encrenca por parte da sociedade. Perfeito. Essa aqui é a mensagem, entendeu? Que eu quero passar, que é muito importante que a gente acorde para uma situação que é muito mais crítica do que as pessoas pensam. Elas ficam pensando se o Corinthians vai ganhar do Palmeiras, entende? Tem 2 perguntas aqui para você. Não, tem mais de 2. Eu vou te apresentar aqui. Professor, qual a sua opinião sobre a desistência dos maiores bancos estadunidenses de participarem das NZPA, as iniciativas de combate à degradação climática? Né? Parabéns, Mauro. Não, está caindo a máscara. Está caindo a máscara, tá certo? Está caindo a máscara. Até agora, os caras estavam... Ninguém estava nunca, nenhum banco, nenhum governo e nenhum banco, com a honrosa exceção do Gustavo Petro, nenhum governo, nenhum banco, nenhuma empresa de petróleo, nenhuma grande corporação, etc., estão minimamente interessadas em cooperar para isso. Eles estão interessados no lucro delas. Agora, como o Trump foi eleito, caiu a máscara, entendeu? Antigamente eles mentiam, agora nem mentir mais eles mentem, entendeu? Agora eles estão falando aquilo que eles sempre pensaram, certo? Saindo do armário, como se diz, tá certo? Então, é evidente que você vê claramente no mundo todo as grandes corporações e vários estados, inclusive os estados europeus, falando, não, nós não vamos fazer grande coisa não, porque a gente está numa crise econômica, a gente vai agora tratar do assunto
da nossa taxa de lucro, do nosso rendimento, da nossa balança comercial, blá, blá. Né? Austeridade fiscal, blá, 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 entendeu? Então, o que aconteceu de forma muito importante em 2024 e agora no começo de 2025 é uma mudança muito clara naquilo que é a verdade e aquilo que era a narrativa. A narrativa era, não, nós vamos fazer as COPs e não sei o quê, e nós vamos diminuir em 50% as emissões de gás de efeito estufa até 2030, e nós vamos caminhar para a neutralidade de carbono em 2050, blá, blá, blá. Isso nunca teve na pauta, nunca teve na mesa dos governantes isso. E é muito claro você perceber esse fato, porque nenhum dos acordos, desde o acordo de 1992, na Rio, que era o acordo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, e depois também da proteção da biodiversidade e também da luta contra a desertificação, nenhum desses 3 acordos foi jamais nem passou pela cabeça dos caras, entendeu? É tudo plá, plá, plá de diplomata. Essa é uma questão. Cada reunião da COP supera a anterior em fracasso, em fiasco. Claro. Essa do Azerbaijão agora foi chocante. Então, em Dubai... E agora vai ter em Belém. É Dubai. E você foi o primeiro a alertar, as petroleiras estão começando a controlar as COPs. Totalmente. Totalmente. Olha, o número de lobistas das petroleiras que sentam à mesa das negociações no Egito e em Dubai, portanto, em 2022 e 2023, era maior do que qualquer delegação nacional. Os caras estão lá nos corredores, eles estão bloqueando, entende? Eles estão bloqueando, eles são pagos para isso, e as petroleiras gastam fortunas para pôr esses caras. O presidente da British Petroleum virou o cara... aí vira piada, entendeu? Porque a Mauritânia nomeou o presidente da British Petroleum como presidente da delegação da Mauritânia. O cara entrou lá com um crachá Mauritânia, entendeu? O cara era o presidente da British Petroleum, porra. Quer dizer, agora, veja, em Dubai, em 2023, os caras saíram pela primeira vez. Olha o nível de loucura, de cinismo. Pela primeira vez em 2023, em Dubai, a palavra combustíveis fósseis entrou na declaração final. Nunca tinha entrado a palavra. Agora, em Azerbaijão, em 2024, sumiu. A declaração final não aparece mais. Que nós precisamos sair dos combustíveis fósseis. Nem aparece isso. Certo? Fica falando em outras coisas, coisa que não interessa. Qual cenário você prevê para a COP de Belém, agora aqui no Brasil em 2020? É muito difícil. Eu acho que, sabe, tem que apoiar, claro, o governo brasileiro está fazendo aquilo que... Aí é uma discussão difícil, né, Mauro? Porque, em primeiro lugar, a gente tem que, todo dia de manhã, acordar e agradecer o Lula por ter ganhado as eleições de 2022, tá certo? Porque senão a situação seria infinitamente pior. Então, o Lula tem um crédito absolutamente fundamental, que é o fato. E o Lula tem algumas prioridades que eu acho que são extremamente importantes, que é a questão social. O Lula é um presidente que tem sensibilidade social, tá certo? Então, a questão da pobreza, a questão da fome, etc., são muito importantes para ele, faz parte da trajetória pessoal dele, etc., etc., e eu tenho o maior respeito e admiração, e eu vou votar, enquanto estiver vivo, eu vou votar no Lula, óbvio. Nós somos eleitores cativos do Lula. Agora, se você olhar para os outros aspectos, o Lula está muito aquém daquilo que ele mesmo disse que ia fazer, né? Então, assentamentos, por exemplo, muito poucos assentamentos. Colocar as demarcações de terras indígenas, muito poucas, em relação àquilo que eu estava dizendo. E a questão do petróleo, várias outras questões, e, sobretudo, o governo Lula é um governo alinhado ao agronegócio. Basta você olhar o que é o Plano Safra. Tá certo? Basta você olhar o número de créditos que o Banco do Brasil dá para o gado na Amazônia, etc., etc. Então, o governo brasileiro tem um alinhamento com o agronegócio que é absolutamente perverso, é nocivo, é pernicioso para o Brasil, entende? Tá. Luiz, aqui, mais questões para você e a gente caminha para o encerramento até além do que a gente já combinava. O Rafael pergunta, a atividade solar é relevante nesse aumento de temperatura?
Não, não é. Não é. Pelo contrário, o Sol tem ciclos de 11 anos. Tem vários ciclos, tá? Mas tem um pequeno ciclo de 11 anos, que é muito regular, no qual a radiação solar aumenta ou diminui um pouquinho. Nós estamos na fase de menor. Nós estamos agora na fase menor. Portanto, nós deveríamos estar diminuindo a nossa temperatura. É uma diminuição muito pequena, de 0,1 no máximo, mas ainda assim conta. Mas agora nós estamos... Então, quando a radiação solar voltar para o ciclo mais alto, isso vai ser, ao contrário, um combustível a mais para o aquecimento. Então, a atividade solar não tem nenhuma importância nisso. É claramente antropogênico. Atividades humanas. E aqui, o André, de certa maneira, a gente já esbarrou nesse tema mais cedo. O André Pirret. Professor, o senhor concorda com a linha que avalia que o sul global irá sofrer mais com as mudanças climáticas ou a diferença do impacto é relevante? Obrigado. A curto prazo, o sul global sofre mais. A médio prazo é irrelevante. E nós estamos vendo isso claramente já na Europa e nos Estados Unidos. Então, é claro, a gente tem a impressão, né? Porque o que está acontecendo na África, a imprensa não noticia quase nada, tá certo? Então, o nível de sofrimento que está acontecendo nas comunidades da América do Sul, na África, etc., é gigantesco, é maior do que está acontecendo nos países setentrionais. Mas isso é agora, né? A hora que nós chegarmos em 1,7, 1,8, 1,9, 2 graus e ultrapassar, porque 2 graus não vai parar em 2 graus. Aí está todo mundo no mesmo caldeirão, entendeu? Está todo mundo no mesmo caldeirão. E de certa maneira, nesse momento, o sul global sofre menos. Sabe por quê? Porque o sul global, sociedades muito mais menos complexas do ponto de vista tecnológico, são talvez mais resilientes do que sociedades muito complexas. Você tira, por exemplo, o metrô, por exemplo, em Paris, e você tem um caos completo, certo? Então, essas sociedades elas são muito mais dependentes de que o sistema complexo funcione. Agora, você vai numa pequena comunidade lá no interior, do Mato Grosso, eles vivem de uma maneira muito mais resiliente em relação à questão das grandes crises tecnológicas que vai acontecer, porque uma das coisas que vai acontecer é perda de energia elétrica. Não, então, não, você imagina essa coisa do ar-condicionado, né? Claro, tá certo? Você imaginou se você tirar o ar-condicionado de Las Vegas? Entendeu? Morre feito mosca, entende? É claro, enquanto que você não tem ar-condicionado, sei lá, numa comunidade do interior do Acre lá, entendeu? Então, eles têm muito mais resiliência em relação a isso. Então, tem várias formas de ver a questão. Legal. Para encerrar, Luiz, esse episódio aí de Los Angeles, né? Hollywood, os milionários perdendo casas, né? Uma situação realmente impactante e que mostra um pouco, tem a ver com essa pergunta, né? Na hora que vem, a não ser que o plano do Elon Musk para esses milionários dê certo, né? Arrumar uma estação espacial para eles saírem do planeta, estando no planeta, não adianta ser artista de cinema, milionário, bilionário, vai pegar fogo na sua casa. A diferença deles para nós é que pega fogo na casa deles na Califórnia, eles vão fazer uma casa lá em Nova York, já tem casa em Nova York, né? Para quem é classe média ou pobre, pegou fogo na casa, acabou tudo. E tem que levar em consideração que tem muita gente muito pobre também em Los Angeles que perdeu a casa, tá certo? Então, está muito com foco, né, nessa questão, mas Los Angeles é o mundo amanhã. Né? Eu estava lendo um artigo agora exatamente sobre um cara falando isso. Olhem o mapa de Los Angeles, do que pegou fogo, e vocês têm o mapa do mundo amanhã, porque evidentemente, e o que aconteceu no Brasil em 2024 com as queimadas, que são criminosas, aí no caso são criminosas, 90%, no máximo, pelo menos 90%, para não exagerar, são criminosas, tá certo? São do agronegócio, tá certo? Não é como falar o Bolsonaro lá, que era o matuto do MASP, com a função, é agronegócio, é gente mandada pelo agronegócio, inclusive no São Paulo, os canabiais. Então, está provado isso, o satélite mostra isso, é tudo simultâneo, acontece na mesma hora, isso não acontece, isso não é por acaso, entende? Então é isso, quer dizer, Los Angeles é o que vai acontecer, e aí você tem dois fenômenos, você tem as inundações e as secas, né?
E essa alternância de inundações e secas é que cria também os grandes incêndios. Porque quando vem a inundação, a vegetação cresce muito. E quando ela cresce, ela vira combustível para o próximo incêndio. Então, esse sistema é um sistema que vai causar cada vez mais catástrofes nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Não temos nenhuma razão para otimismo este ano aqui de 2025 no Brasil. O único otimismo é a gente se organizar politicamente e entender qual é o tamanho, qual é o nosso inimigo principal. Nosso inimigo principal no Brasil é agronegócio, nós temos que nos organizar politicamente contra ele. Se a gente entender isso, a gente ganhou 2025. Mestre Luiz Marques, que aula! Que acabei consumindo seu tempo mais do que eu combinava. Foi um prazer. Foi muito bom, estava com saudade de você, muito bom estar contigo. Eu também estava. Conte comigo sempre aí, estamos aí. Voltando, um abração. Um abração, meu cara. Tchau, tchau. Abraçar todo mundo aí.